nossa transmissão. Bom, irmãos, nós temos estudado o livro de Gênesis. Eu me empolgo em abrir o livro de Gênesis e aprender com o relato da criação. Já passamos pelos capítulos 1, 2. Obrigado, irmã Ana. Muito obrigado. Irmã Ana nunca me deixa passar sede nesse púlpito. Louvado seja Deus pela vida da irmã Ana. Amém, amém. E nós já passamos pelos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos hoje concluir o capítulo 5, tá bom? Temos aprendido vários desafios na palavra de Deus. Princípios, ensinamentos, repreensões, lembra? Confrontos. E é bom quando a gente consegue captar tudo isso e sente realmente o Espírito Santo falando aos nossos corações por intermédio da palavra. Desde o domingo retrasado, e nós pulamos o domingo passado, porque o domingo passado falamos numa mensagem mais direcionada às mães e às avós também. Mas hoje retomamos. Lembra que no domingo retrasado nós falamos especificamente sobre a linhagem de Sete. Nós vimos como Adão teve não somente 2 filhos, Caim e Abel, mas também não teve só 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Mas a Bíblia diz que nos seus 930 anos de existência, Adão teve filhos e filhas, uma multidão. Até porque eu disse para vocês que Adão recebeu de Deus uma incumbência. Lembra qual era o ministério abençoado que Adão recebeu da parte de Deus? Era uma ordem: crescei e multiplicai-vos. Esse foi o grande ministério que Adão recebeu das mãos do Senhor, de ter filhos, de encher, de povoar a terra. Então foram muitos os filhos de Adão e Eva. Mas a Bíblia se atém a 3 principais filhos de Adão. Primeiro, a Bíblia nos apresenta o relato dos 2 irmãos, Caim e Abel, e de como Caim, levado pela inveja, resolveu investir sobre a vida do seu irmão e tirou a sua vida. O matou, mesmo sendo advertido por Deus. Quando Deus se aproxima de Caim, diz: Caim, pensa bem no que você está alimentando no seu coração. Se bem fizeres, o teu sacrifício será aceito. Mas se você permitir que o mal domine, que o pecado impere no seu coração, Caim, ele vai te destruir. E de fato, Caim não deu ouvidos às advertências e tirou a vida do seu irmão. Mas nós vemos entrando em cena um terceiro filho, Sete. Lembra qual foi a particularidade de Sete? Diz que Sete teve o seu filho Enos e, a partir de aí, retomou-se a invocação ao nome do Senhor. Sete veio para restaurar o temor a Deus, para restaurar a busca de Deus. Em contrapartida, Caim se atolando cada vez mais no seu pecado, vivendo como fugitivo, errante pela terra. E nós comparamos as 2 descendências, as 2 genealogias. Vimos sim que a genealogia, que a linhagem de Caim, foi uma linhagem intelectualmente bem-sucedida. De lá saíram metalúrgicos, de lá saíram construtores de instrumentos musicais e músicos. De lá saíram construtores de cidades. Todo esse relato está no capítulo 5 do livro de Gênesis. Mas nós vemos também, em contrapartida, a apresentação da linhagem de Sete. Ninguém sendo destacado por feitos, mas sendo destacado principalmente pelo temor a Deus e a busca da sua palavra, da sua vontade. Nós nos deparamos no domingo retrasado com Enoque, lembra? E qual foi o grande feito de Enoque? Andar com quem? Com Deus. Eis que Enoque andou com Deus e, consequentemente, Deus para si o tomou. E que bênção! O que nós vamos hoje aprender com mais um personagem da linhagem de Sete. Exatamente abrindo nossas Bíblias em Gênesis 5, lendo dos versículos 21 a 29.
Como é maravilhoso quando nós escolhemos, dentre tantas escolhas dessa vida, andar com Deus, caminhar com Deus. Eu não sei com quem você está andando, mas é bom demais andar com Deus. Gênesis 5, 21 a 29. E viveu Enoque 65 anos e gerou a quem? Matusalém. Já ouviu falar no Matusalém? Tem Matusalém por aqui? Tem alguém já fazendo hora extra? Lembra que a gente, quando fala, o fulano é Matusalém, é porque o fulano está vivendo demais. E Matusalém tem essa particularidade. Enquanto Enoque foi o que menos viveu, diante dessa época em que a longevidade era grande, porque o nosso amigo Enoque viveu quanto? 365 anos. Morreu na sua juventude. Mas ele deu à luz a um filho, Matusalém. E vamos ver a particularidade de Matusalém. Andou, versículo 22, Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. Lembra? Lameque do bem, porque teve o Lameque do mal, que era da linhagem de Caim, que o grande feito dele era o quê? Matar um fulano porque pisou no pé dele. E ele se gabava disso. Matei um porque encostou em mim, feri ele. E matei o outro porque ele pisou no meu pé. E como se não bastasse, ele é o primeiro homem apresentado na Bíblia que parte para a bigamia, casa-se com 2 mulheres. Mas esse Lameque, filho de Matusalém, é o Lameque do bem. E olha aqui, 26. Viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém, meu Deus, 969 anos, quase um milênio. 969 anos. E chegou o dia em que ele morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé. E olha aqui o profeta Lameque dizendo o que Deus faria do seu filho Noé. Dizendo, este, Noé, nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Bom, hoje nós vamos falar de Matusalém. E depois, domingo que vem, falaremos de Noé. Então deixa o Noé encostadinho aqui, porque eu quero falar de Matusalém. No passado já falamos sobre Matusalém. E quero trazer à memória de vocês alguns ensinamentos práticos na vida desse homem, Matusalém. Em primeiro lugar, o que podemos aprender com esse homem que viveu 969 anos? O que podemos aprender de coisa prática e aplicável às nossas vidas? Primeira grande lição que Deus me colocou no coração é a seguinte: a vida de Matusalém nos ensina que Deus nos dá inúmeras oportunidades na vida. Eu aprendo com Matusalém que Deus é um Deus de oportunidades. Sabe quantas oportunidades Matusalém não teve na sua vida em 969 anos? Olha aqui, leia comigo de novo, 25 e 26. Viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. Uma primeira grande oportunidade que Deus dá a Matusalém, a de constituir família. Olha que oportunidade abençoada de conhecer alguém com quem ele pudesse se casar, de planejar, de sonhar, de ter filhos. E não somente foi Lameque, mas teve filhos e filhas, como nos diz o versículo 26. Viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas.
Que oportunidade maravilhosa que Deus deu a esse homem de realizar o sonho de constituir família. Quantos aqui ainda não se casaram, mas têm esse sonho? Diga amém. Tem poucos aqui, né? Mais uma vez, quem ainda não se casou, mas sonha em constituir família? Diga amém. Melhorou um pouquinho mais. Quem sabe Deus ouviu esse amém aí agora e vai falar, opa, vou te ajudar nesse intento. Eu me recordo, irmãos, quando conheci a minha digníssima esposa, quando ela aterrissou lá em Cidade Ademar, na igreja onde eu congregava, e quando eu olhei para aquela moça bonita, eu ficava imaginando, será que dá? Será que eu vou ter chances? E eu já contei a história para vocês, que com 14 anos, criei coragem de me aproximar dela. Com 15 anos, a pedi em namoro. Ela disse sim numa quarta-feira, num culto de oração. Olha que espiritual que era naquela época, né? A gente pedia em namoro no culto de oração. Quarta-feira, não perdia um, nem ela. Ela disse sim no culto de oração e depois ela terminou no sábado, reunião de jovens. Foi assim, eu fiquei orando um tempão e fazendo a propaganda em casa. Meus irmãos falavam, isso aí nunca vai namorar. E quando ela me disse sim no culto de oração na quarta, eu joguei na cara dos meus irmãos, está vendo? Quero ver vocês falarem que eu nunca mais ia namorar. E estou namorando com a menina mais bonita da igreja. E fiz a propaganda e cutucando quinta-feira, sexta-feira. E falei, sábado ela vai passar aqui ainda para a gente para o encontro dos jovens. Vocês vão conhecê-la. Uau, que expectativa, né? Fogos, rojões lá em casa. Enfim, Joel está namorando. Cida passa lá, e quando eu volto da reunião de jovens, eu tive que dar a triste notícia. E a triste notícia, irmãos, quando a família estava toda esperando na sala, o meu retorno. Como é que foi? Como é que foi? Esperando as respostas minhas. Eu entrei que nem um jato, que nem um míssil. Eu não queria falar com ninguém. Eu entrei para o meu quarto e fui lá, sabe? Chorar as minhas lágrimas e as minhas lamúrias. E todo mundo, e aí, não vai contar nada? Não tenho o que contar. Deixa isso para lá, não tenho como fazer, mas não deu tudo certo. O tempo passou, com 18 anos nós realmente retomamos o nosso contato, namoramos, noivamos. Eu não vou contar alguns percalços que teve no meio do caminho, deixa isso para lá, é um outro capítulo, né? Mas eu sei que com 21 anos... No dia 10 de maio de 1986, Cida e eu nos casamos. 21 anos de idade. Meninos, talvez alguém pense. Já trabalhava, ela trabalhava e nós constituímos família. Tem jovem que quer casar, mas não está pensando em trabalhar. Hoje está cheio. Quero pegar, não é isso? Quero ficar, mas não quer assumir compromisso. Eu louvo a Deus, porque estamos aqui juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Esse era um dos meus sonhos, constituir família. Era sonho de Cida também. Sabe, Cida deu à luz a 3 filhas maravilhosas. Hoje nós temos o nosso netinho. Deus permitiu que nós sonhássemos e realizássemos esse sonho, porque Deus é um Deus que nos dá oportunidades, amém ou não? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus está lhe dando durante a sua vida? Porque Matusalém as aproveitou. Matusalém tinha sonhos, tinha projetos de vida. Eu me recordo que eu tinha projetos de vida também. Fiz curso técnico, depois eu fui e comecei a trabalhar, estava inserido no mercado de trabalho. Cida também trabalhava. Aí chegou um dia em que veio o chamado de Deus. E eu fui, fiz o seminário, abracei o ministério, deixei a carreira para trás, a oportunidade de investir a minha vida na obra do Senhor, como até hoje aqui estou eu, cumprindo a vontade de Deus na minha vida. Não perdi essa oportunidade. Eu me recordo que, mesmo depois de pastoreando aqui, os irmãos se lembram da trajetória, a oportunidade de fazer um curso universitário. Era um sonho, concluir o meu curso universitário, conquistei uma bolsa de estudos integral. Os irmãos sabem da trajetória, fiz o meu curso universitário, fiz a prova da ordem.
Passei no 9º semestre, objetivo de vida, sonhos, estudando, galgando. As coisas não vêm de mão beijada, Deus nos dá oportunidades, mas a gente precisa aproveitar as oportunidades. Eu não consigo imaginar olhar hoje para jovens de papo para o ar, sem pensar em constituir uma carreira, sem perguntar para Deus o que o Senhor quer para mim. E simplesmente vivendo como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Em nome de Jesus, Deus é um Deus de oportunidades. Eu não sei quantos anos você vai viver na sua vida. Eu sei que em 969 anos, o nosso amigo Matusalém teve muitas oportunidades da parte de Deus e agarrou muitas. Mas entre essas oportunidades que Deus nos dá, eu também consigo enxergar na vida de Matusalém que o Senhor nos permite também, sabe, vivenciar fracassos. A nossa vida não é só de sucesso. A nossa vida também é feita de fracassos, de tropeços. E olha, em nossa trajetória de vida, tal como Matusalém, eu estou seguro disso, que não foram 969 anos simplesmente de sonhos realizados, mas foram de sonhos também desfeitos. Porque o Senhor permite que nós enfrentemos e experimentemos fracassos. E esses fracassos também serão instrumentos nas mãos de Deus, se nós fizermos questão de aprendermos com esses fracassos. Stephen King diz: aqueles que não aprendem com o passado estão condenados a repeti-lo. Eu já errei na minha vida. Eu já tropecei na minha vida. Eu já fracassei na minha vida. Mas esses fracassos e tropeços serviram como lição de vida para que eu não mais caísse nesses tropeços. Você insiste em continuar tropeçando e caindo nos mesmos buracos, isso é burrice. É burrice cair no mesmo buraco. Sabe aquele negócio que a gente vai dirigindo e a gente cai num buraco e a gente fala, não posso mais me esquecer, aqui tem um buraco. E em Bugaçu, graças a Deus, as coisas vão mudar. Amém, irmão Joca? Vamos? Amém, né? Que os buracos sejam tapados em nome de Jesus. Amém, eu posso ouvir o aleluia também? Porque a gente cai num buraco, às vezes a gente diz, eu não vou mais cair nesse, mas se a gente descuidar, o que acontece? A gente bate a roda no mesmo buraco. E se tiver de moto, né, Paulinho? Aí vai pro chão. Pro chão. Agora é burrice a gente continuar insistindo em cair nos mesmos buracos. O Senhor nos dá oportunidades na vida. Matusalém teve muitas oportunidades de realizar sonhos, de conquistar, mas também de fracassar, porque isso faz parte da vida. E a nossa irmã Raquel veio aqui e falou, Romanos 8, 28, vale para mim mais hoje do que valia antes, não é? Porque entre tantos insucessos na vida também, com o desgaste da saúde, com tantas intempéries vividas pela nossa irmã, ela consegue olhar para Romanos 8, 28 e dizer o quê? Que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma vez, repito a frase, aqueles que não aprendem com o passado estão condenados a repeti-lo. E a continuar caindo nos mesmos buracos. Mas sabe, olhando para a vida de Matusalém, eu vejo sim, que o Senhor nos ensina que Deus nos dá inúmeras oportunidades na vida. Oportunidades de realizar sonhos, de vislumbrar projetos de vida, de fracassar, mas também de ultrapassar limites. Amém ou não? De ultrapassar limites, de chegar onde a gente talvez jamais imaginávamos que pudéssemos chegar. E eu olho na vida de Daniel um tremendo exemplo desse. Daniel tirado do seu seio familiar, Daniel levado para uma outra nação, para um outro povo, para uma outra cultura, para uma outra religião. E quando ele chega lá, ele conhece outros jovens de diversas partes do mundo, que estavam ali com o mesmo intento. Era serem ali ensinados nas leis dos caldeus e depois de um determinado período de tempo eles seriam avaliados. Fariam lá o exame da ordem.
para saber se eles poderiam realmente legislar sobre as leis dos caldeus. Sabe o que a maioria da patota fez? Oh, que coisa boa aqui, hein? Olha as iguarias do rei, olha quanta coisa gostosa para comer, olha o vinho do rei, olha a balada, olha isso e olha aquilo outro. E alguns se enfiaram no pecado. Mas a Bíblia nos diz que o nosso amigo Daniel, junto com seus amigos, determinaram no seu coração o quê? Nós não vamos nos contaminar com as coisas, com as iguarias do rei. E sabe o que Daniel fez? Enquanto estava todo mundo lá nas baladas, Daniel estava enfiado nas leis dos caldeus, estudando. Porque se Deus nos dá as oportunidades para a gente vencer desafios na nossa vida, para a gente galgar projetos de vida, para a gente alcançar os sonhos que a gente tem, a gente precisa se esforçar para isso, porque nada cai de mão beijada. Esforce-se. E a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas se quiser vencer, ultrapassar limites. E sabe que ao término do período, quando Daniel e os seus amigos são examinados, não se achou ninguém com mais sabedoria do que Daniel em todo o reino, tanto que ele foi constituído como chefe sobre todos. Amém ou não? Você está querendo promoção no seu trabalho? Você está cansado, às vezes, reclamando, eu estou ganhando só isso aqui, não é possível, estão olhando só para o outro, para cá, mas você não está se esforçando. Eu me recordo hoje cedo, Douglas deu um testemunho, vou repetir o seu testemunho, Douglas, tá bom? Mas vou dar o crédito porque o testemunho é seu. O Douglas teve lá uma necessidade de ir para o dentista, não era? E ele foi no dentista, resolveu a situação, e só que era o dentista particular, não é? O que o Douglas podia fazer? Podia depois falar, sabe uma coisa? Eu não consigo voltar para casa, a dor excessiva. Deixa eu ir num médicozinho qualquer aqui, pegar um atestado. Prática comum, não é? Deixa eu pegar um atestado para abonar meu dia inteiro. E aí eu esfrego um atestado na cara do meu chefe. E deixo eu ir para casa descansar. O que o Douglas disse que fez? Ele perdeu. Perdeu o dia. Foi descontado. Mas ele não recorreu àquilo que não seria moralmente ético para um filho de Deus. E o que você tem feito no seu trabalho? Como que você mata a hora? Como é que você entra, sabe, nessa onda de hoje em dia? Como é que você enfia atestado na cara do seu patrão? Como é que você não se esforça? Como é que você mata a hora? Como é que você faz pouco caso, faz corpo mole e depois quer receber prêmio? O Senhor nos dá oportunidades na vida para a gente realizar sonhos, para a gente vislumbrar projetos, para a gente vivenciar fracassos, aprender com os fracassos, para que a gente possa ultrapassar limites. É triste quando a gente tem que lembrar, e está aí, você que é empresário, temos empresários aqui, diga amém. Não é triste quando a gente emprega um cristão e a gente vê que o cristão muitas vezes é pior do que alguém que não o fosse? Não é triste a gente ter cristãos dando mau testemunho naquilo que eles, sabe, se prontificaram a fazer? A ponto dos do mundo dizer, eu não quero mais saber de crente aqui. Porque crente é um zero à esquerda. Sabe, eu aprendo com Matusalém que Deus, Ele nos ensina no relato de Matusalém que nós teremos em nossa vida inúmeras oportunidades. E a minha pergunta é, como você tem aproveitado as tuas oportunidades? Seja o melhor naquilo que você se prontificou. Sabe quem deveria ser o melhor empregado dentro de uma empresa? Os filhos de Deus. Amém ou não? Sabe quem deveriam ser os melhores cumpridores das responsabilidades dentro de uma empresa? Os filhos de Deus. Sabe quem deveria ser os melhores alunos dentro de uma universidade? Os filhos de Deus. Sabe quem deveria ser os melhores pais, as melhores mães, os melhores esposos e as melhores esposas? Os filhos de Deus. Amém ou não? O Senhor nos dá oportunidades. Mas, em segundo lugar, a vida de Matusalém nos ensina que durante a nossa vida,
Deus nos dá exemplos a seguir. Olha, o Senhor vai nos dar oportunidades, e Ele não nos deixa sozinhos no meio dessas oportunidades, porque o Senhor nos dá exemplos a seguir. Olha o que diz o versículo 22 de Gênesis 5. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Eu vou fazer uma pergunta: quem era o pai de Matusalém? Acabamos de ler, gente. Quem era o pai de Matusalém? Bom. Senão eu ia falar, vamos para o reforço, gente. A gente não está conseguindo ler um texto e interpretar. Reforço escolar todos os sábados aqui nos vagalumes, tá bom? Eu vou ler de novo. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém. Quem era o filho de Enoque? Agora o filho de Enoque era Matusalém? Quem era o pai de Matusalém? Enoque. Agora eu vou te perguntar, será que Deus poderia preparar um pai melhor para Matusalém do que Enoque? Enoque se destacou porque Enoque o quê? Andava com Deus. Oh, que maravilha saber que Deus vai colocar exemplos diante de nós. Referenciais. E como se não bastasse, eu vou dar só aqui uma adiantadinha para vocês. Não simplesmente esse homem tinha como pai a Enoque, mas você sabe quem foi o neto dele? Noé. Quer melhores exemplos de vida para esse homem do que o seu pai, do que o seu próprio neto? Deus vai nos colocar pessoas diante de nós para nos abençoar. Agora, quais são os seus referenciais? Quais são os seus modelos de vida? Você idealiza ser igual a quem? A quem você tem procurado imitar? Os teus sonhos estão baseados em que referenciais? Porque Deus vai nos dar oportunidades, e no meio dessas oportunidades, Deus vai colocar gente no nosso caminho, sabia? Vai colocar gente no nosso caminho. E a gente precisa saber muito bem onde é que a gente quer chegar, para a gente saber com quem que a gente vai andar. Quem serão os nossos referenciais? Quem serão os nossos exemplos a seguir? Na tua trajetória de vida, você tem procurado seguir o caminho de quem? Lembra, eu repito aqui ininterruptamente. Está lá no Salmo de número 1. Bem-aventurado, feliz vai ser o homem que não andar segundo nem se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Minha mãe sempre me dizia, e tua mãe talvez já disse para você, e talvez muitos pais e mães aqui ainda repitam isso: diga-me com quem, e eu te direi quem. As más companhias corrompem os bons costumes. A vida de Matusalém me ensina que Deus nos dá oportunidades, e oportunidades inúmeras na nossa vida. Oportunidades de realizar sonhos, oportunidades de vislumbrar um projeto de vida. Mas também as oportunidades muitas vezes podem ser frustradas. Talvez a gente vai tropeçar, talvez a gente vai cair, mas a gente precisa se levantar e saber que nessas oportunidades Deus quer que nós ultrapassemos os nossos limites, sejamos os melhores naquilo que nós nos prontificarmos a fazer. E isso inclui a tua vida espiritual com Deus. Seja o melhor. Em nome de Jesus. Mas a vida de Matusalém também nos ensina que durante nossa vida, Deus nos dará exemplos a seguir. E quais são seus modelos e seus referenciais? Mas eu não posso deixar aqui também de fazer um parênteses e dizer, olha que paizão que Enoque foi para Matusalém. E a minha pergunta para você, pai, agora que está aqui, me olhando, e para esse aqui também que vos fala, que tipo de pais nós estamos sendo? Que referencial a gente está sendo para os nossos filhos? Que exemplo a gente está sendo para eles? Porque uma coisa Matusalém na sua vida jamais poderia reclamar, que teve do seu pai um mau exemplo. Porque Enoque, o seu pai, andou com Deus.
Você tem andado com Deus? Deus tem sido o seu referencial, pai? Como você deseja ter seus filhos aqui na presença do Senhor, se o estar aqui para ti não vale? Como você espera ter seus filhos almejando e ansiando pela comunhão, pelo tempo devocional, se os teus filhos não te veem fazendo isso? Nós, como pais, precisamos marcar a referência na vida dos nossos filhos. Xande, sabe quem vai ser o maior referencial de homem, de pai e de esposo para Maitê? Você. Que Maitê possa ver em Xande o melhor pai, o melhor esposo e o melhor homem que ela pudesse imaginar como um referencial de vida para ela. Você, pai, a forma como você está tratando a sua esposa é a forma como os teus filhos estão observando que é o referencial de um homem. E a forma como você, mãe, trata o seu esposo é o referencial que a tua filha e o teu filho está tendo de o que é ser mãe, ser mulher e ser esposa. Que sejamos dispostos a marcar a vida de nossos filhos, mas para o bem. Quantos estão comigo? Diga amém. Eu quero ser uma marca de bem para as minhas filhas. E para o meu netinho, que agora também está aprendendo a olhar para mim e falar, vovô. Ontem ele estava lá e chegou para mim, me trouxe o tabletzinho onde ele estava jogando e falou, vovô, me ajuda. Mas a ajuda que ele queria que eu colocasse o meu polegar para que eu pudesse liberar mais um joguinho que ele queria instalar. Ele não conseguia, porque só vai com a minha digital. Ele chegou, sabe? Aí a Cida falou, meu Deus, que peninha que dá. Foi um vovô me ajuda tão gostoso que a gente queria até ceder e instalar mais um joguinho. Aí eu falei, não. Ele abaixou a cabeça e voltou. Mas sabe que muitas vezes dizer não para os nossos filhos é mais educativo do que a gente dar tudo o que eles querem? Saiba dizer não. Amém ou não? Por mais difícil que seja. A vida de Matusalém, em terceiro lugar, também nos ensina que Deus nos dará advertências. Deus vai nos dar advertências durante a nossa trajetória de vida. Foram 969 anos dele. Eu já estou com os meus 50 e... Ai, meu Deus, quantos anos eu estou? Deixa eu falar, 50 e tantos. Deus já me deu muitas advertências na minha vida. E tem dado advertências. A ti também. Olha aqui o que diz em 27, 28 e 29 de Gênesis 5. Foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Como se não bastasse todos os exemplos de vida que Deus proporcionou a Matusalém, Deus escolheu um dos seus descendentes para diverti-lo. E esse foi o que nasceu com essa incumbência, Noé. Matusalém recebeu durante 120 anos dos seus 969 anos advertências por parte de Deus. Que advertência? Que 120 anos é esse, pastor? Vira a página, ou talvez na sua Bíblia esteja na mesma página, no capítulo 6. Vamos ler os 3 primeiros versículos de Gênesis 6? Olha o que diz, Gênesis 6. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, lembra o que nós falamos, os filhos de Deus, o pessoal da linhagem de Sete, aqueles que estavam ali com o intento de buscar a vontade de Deus, de temer a Deus, de fazer o que fosse para o prazer de Deus.
eles começaram a olhar para as filhas dos homens e ver que as filhas dos homens eram formosas. Aquelas que não buscavam a Deus, aquelas que eram da descendência de Caim, que estavam vivendo na sua lascívia, estava atraindo os olhos dos filhos de Deus. E é o que acontece hoje na vida de muitos jovens dos nossos dias, que tiram os olhos daquilo que é vontade de Deus para a sua vida e começam a olhar para o mundo. Os homens do mundo são mais formosos, as mulheres do mundo são mais formosas, e começam a buscar no mundo. E aí a Bíblia aqui nos diz, que disse o Senhor, versículo 3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. É como se Deus falasse, olha, eu não vou ficar aqui batendo de frente com o homem, não. Mas eu vou escolher a Noé, e é o que a gente vai ver no domingo que vem, e eu vou dar uma incumbência a Noé. Noé, prega. Prega o arrependimento, Noé. Prega o arrependimento a essa geração. E os seus dias serão, finalzinho do versículo 3, quantos? 120 anos. É o prazo que Deus deu a Noé para ele pregar o arrependimento. Construa a arca e pregue. Quem quiser se salvar dessa geração maligna, entre na arca. Tem espaço para todos. 120 anos. Sabe por quanto tempo Matusalém ouviu as advertências de seu neto? Pregador? Eu fico imaginando, meu netinho hoje, né? Imagina se amanhã ele falasse, vovô, eu quero ser pastor. E eu pudesse estar ouvindo as mensagens pregadas pelo meu neto. Que privilégio. Não é uma alegria? Sabe o que meu pai sempre fala? Meu pai fatalmente deve estar ali assistindo pela internet. E a partir do domingo que vem, se Deus quiser, ele vai estar sentado aqui no banco. Mas meu pai diz, que alegria eu tenho quando eu vejo você pregando a palavra de Deus. O pai, ele se realiza mais na sua vida quando ele vê o sucesso dos seus filhos do que o seu próprio sucesso. Se você vê os seus filhos vencendo na vida e sendo alguém, isso vai trazer uma felicidade tão grande para o teu coração, que isso transcende ao maior sucesso que você pudesse ter na sua vida. E sabe, eu fico imaginando Matusalém ouvindo as mensagens pregadas por Noé. E Noé descendo a lenha. Arrependam-se, arrependam-se. E ninguém levando Noé a sério. Mas por 120 anos, Matusalém ouviu a mensagem de arrependimento do seu neto Noé. Sabe por quê? Porque a vida de Matusalém nos ensina que Deus nos dará advertências. Olha para mim. Quantas vezes já te advertiram que o caminho que você está andando e trilhando não é bom? Quantas vezes teus pais talvez já não se aproximaram de você e disseram, muda de vida, não anda com essas pessoas, toma cuidado. Quantas vezes talvez o seu pastor já não tenha dito para você, não vai por esse caminho, e você esteja insistindo em dizer, não, essa é a minha decisão. Quantas vezes Deus já usou pessoas que você nem sequer conhecia para trazerem uma mensagem da parte de Deus de advertência para você? E talvez você se chocou, gelou e falou, ele não sabe nada da minha vida, mas me trouxe esse recado. Porque a vida de Matusalém me ensina que durante a nossa vida, Deus nos dará advertências. E se Deus usou uma jumenta para falar para Balaão que ele estava no caminho errado, Deus ainda pode usar jumentos como esse que vos fala. E talvez Deus esteja usando esse jumento hoje para dizer para você, toma cuidado. Toma cuidado. Sabe por quê? Porque eu encerro essa mensagem com o quarto e último ponto. De que a vida de Matusalém nos ensina que Deus levará em conta as nossas escolhas. O Senhor nos dá oportunidades na vida.
O Senhor vai colocar pessoas para serem exemplo para nós durante a nossa vida. O Senhor também, durante a nossa vida, nos fará advertências. Mas a gente não pode esquecer que depois de tudo isso, depois de oportunidades, depois de exemplos e depois de advertências, Deus vai levar em conta as nossas escolhas. Deus vai considerar qual foi a sua decisão. E a sua decisão talvez te leve para um caminho sem voltas. Versículos 25, 28 e 29 do capítulo 5, mais uma vez. Viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. Eu vou precisar da ajuda dos meus matemáticos de plantão. Viveu Matusalém quantos anos? 187 anos e gerou a Lameque. Guarda esse número, 187. Versículo 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Versículo 29, a quem chamou Noé. Guardou o primeiro número? Matusalém gerou a Lameque, o seu filho, com 187 anos. Depois o Lameque cresceu e quando o Lameque tinha 182 anos, ele gerou a Noé. A minha pergunta é simples. Quantos anos Matusalém tinha quando nasceu Noé? Quanto? 369. De onde tirou esse número, pastor? Simples. Ele tinha 187 quando nasceu Lameque. Lameque cresceu e com 182 anos, Lameque, que era o filho de Matusalém, teve Noé. Soma 187 com 182. Quanto dá? 369 anos. 369 anos tinha Matusalém quando Noé nasceu. Depois dos 120 anos que ele ouviu lá as mensagens dadas pelo seu neto Noé, enfim, o dilúvio veio. Lembra? Já ouviu falar do dilúvio? Abre no capítulo 7 de Gênesis e veja o que diz o versículo 6. Quando é que veio o dilúvio sobre a face da terra? Em Gênesis 7,6 está escrito o seguinte: era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Quantos anos Matusalém tinha quando Noé nasceu? 369. Quantos anos Matusalém tinha quando o dilúvio veio sobre a face da terra? Com quantos anos Matusalém morreu? Matusalém estava na arca? Matusalém não entrou na arca. 969 anos Matusalém morreu, e morreu no ano em que aconteceu a maior tragédia que já veio sobre esse planeta, que foi o dilúvio. A minha pergunta para vocês agora é a seguinte, e a gente vai ter que deixar para perguntar isso para Deus lá no céu, ou para o próprio Matusalém. Se você chegar primeiro, você pergunta, tá bom? Eu acho que você vai chegar primeiro do que eu. Agora, se o Matusalém não estiver lá, você pergunta para onde ele foi. Se você for para lá, é claro, né? Gente, só tem duas possibilidades. Ou Deus poupou Matusalém e o levou como levara ao seu pai, mas o levou no sentido de que eu não vou permitir, Matusalém, que depois de tanto tempo em que você viveu uma vida de exemplo, você tenha que enfrentar mais essa situação de dilúvio. E ele tenha morrido antes do dilúvio.
poupado por Deus. Mas existe uma segunda possibilidade, e essa faz a gente tremer. É que Matusalém estivesse batendo na porta da arca, pedindo para entrar. Porque diante de tantas oportunidades que ele teve, diante de tantos exemplos que Deus colocou para ele, e diante de tantas advertências que Deus deu para ele, ele tivesse feito a escolha de não dar ouvidos. Você já imaginou se ele morreu no dilúvio? É sinal que ele não creu na mensagem do seu próprio neto. Deus tem dado oportunidades para cada um de nós. Deus tem dado exemplos para que a gente possa seguir. Deus nos dá advertências. Por isso eu só posso te dizer uma coisa: não vai ter desculpas quando a gente estiver diante de Deus. Espero que, para a vida eterna, para ouvirmos dele, bem-estar, servo bom e fiel. No pouco fostes fiel, portanto entra agora, eu te colocarei sobre o muito. Entra e goza o gozo do teu Senhor. Mas triste será se ouvirmos da parte de Deus: eu não vos conheço, jamais vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que lado você escolhe? Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu não vou rejeitar as advertências que Deus está me dando. Eu não vou rejeitar os exemplos que Deus tem colocado de mim. Eu não vou rejeitar as oportunidades que Deus está me dando. Espero que você também não faça. Há um cântico tradicional do nosso cenário cantor cristão que diz o seguinte. Eu sei que o Ezequias gosta desse cântico. Ele fala mais ou menos assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Fecha seus olhos. Como você tem aproveitado as oportunidades que Deus lhe tem dado? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos de vida? Quais são os seus ideais? Sabe, Deus hoje quer te dar oportunidades de você ultrapassar limites. Mas, meu amado, considere os exemplos que Ele tem colocado diante de ti. Não insista no erro, não se apegue nos casos, quem sabe, de sucesso que outros tiveram, trilhando o caminho que exatamente você quer seguir.
Mas leve em consideração se o caminho que você está seguindo e querendo seguir é de acordo com a vontade de Deus. Sabe, Deus vai te dar advertências, mas Deus, ao fim de tudo, vai considerar a tua escolha. Pai não salva filho, filho não salva pai, esposo não salva esposa, esposa não salva esposo, avô não salva neto, neto não salva avô, namorado não salva namorada, nem noivo, noiva. Deus levará em consideração as nossas escolhas.